Bom dia, pessoal. Estamos aqui dando início a mais um semestre letivo, né? E esse conteúdo em específico agora que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento é sobre trabalho e energia. Quando eu começo a pensar nessas duas palavras que aqui estão, trabalho e energia, eu costumo dizer que, por exemplo, se eu estivesse conversando com o seu pai a respeito de trabalho, muito provavelmente a nossa conversa seria qual que seria o salário que ele recebe por determinada atividade laboral que ele faz para com uma empresa, ou de repente se ele é dono de uma empresa, quanto que ele recebe quando ele faz um determinado serviço. Se eu converso com um aluno e a gente fala sobre trabalho, muito provavelmente o aluno acaba interpretando que vai ser alguma atividade, alguma lista de exercício, alguma pesquisa que ele vai ter que entregar para o professor, tendo em vista um retorno de nota associada a essa atividade. Tá? Quando a gente vai falar sobre energia, tá? Energia hoje ela já tem diversas conotações, algumas inclusive de maneira errada, né? Algumas dessas interpretações. Mas, por exemplo, quando você vai num show de axé, as pessoas estão lá e dizem, vamos mandar energia positiva pro cara. Então, enfim, são coisas assim que é meio contraditório quando a gente para pensar na física propriamente dita, tá certo? Então, essas são coisas que dentro da física elas têm definições muito bem específicas. Então, por exemplo, quando a gente começa a pensar em energia, a gente usa ela o tempo todo, mas muitas vezes quando a gente pensa em fazer uma definição dela, nem sempre é tão simples. Tá? Por exemplo, eu tenho que ter energia se eu quero sair para fazer uma determinada atividade física. Tá? Mas de onde vem essa energia? Eu preciso ter alguns parâmetros para poder organizar tudo isso. Quanto de energia eu preciso ter? Quanto de energia eu vou gastar? Então, tudo isso são questões que, quando a gente começa a pensar em definir, não são tão simples. Uma outra observação que é bem clara é o seguinte: a energia não pode ser criada nem destruída. Ela simplesmente vai ser transformada de uma modalidade de energia para outra. Então, por exemplo, quando você se alimenta através de algumas, como é que eu posso dizer, através de alguns processos biológicos, a gente consegue pegar daquele alimento a energia que a gente precisa e essa energia é transferida aos músculos e através disso ela é transformada em movimento quando, por exemplo, você vai caminhar. Tá? Ela é transformada em energia para manter, por exemplo, o batimento do nosso coração em dia, funcionando direitinho, para manter o nosso sistema respiratório com todo aquele movimento de inspira e expira oxigênio. Tá? Então, tudo isso está associado à energia. Mas a definição mais comum é a seguinte: energia é a capacidade de realizar trabalho. Bom, mas o que é esse trabalho então? Bom, então o trabalho é a energia envolvida na realização de determinado movimento. Tá certo? Bom, e quando eu penso na realização de determinado movimento, a gente começa analisando o caso mais simples possível. Então, olha só, nós já fizemos análises semelhantes a essa em Física 1. Então, vamos botar aqui. Eu tenho aqui um plano horizontal, tá? Tenho aqui o ponto A, tenho aqui o ponto B, e eu coloquei o meu objeto, para variar uma caixa, né, um bloco, tá? Aqui está o meu objeto. Só que eu quero pegar esse objeto que está aqui no ponto A e levar para o ponto B. Ou seja, eu estou precisando criar um deslocamento naquela direção e sentido, certo? Bom, se eu quero levar essa caixa desse ponto A até o ponto B,
vocês concordam comigo que isso só será possível mediante aplicação de uma determinada força para lá? Tá? Então, quando eu começo a analisar essa situação, o que que eu vou ter? Deixa eu só fazer aqui o meu parênteses, né? Então, o que que eu estou vendo? O meu deslocamento é para lá, certo? A força que eu estou analisando nesse momento também é para lá. Ok? Mas se eu começo a pensar isso aqui como sendo uma situação real, vocês concordam comigo que, por exemplo, para eu poder empurrar essa caixa daqui para lá, eu vou ter aqui a força de atrito atuando no sistema? Quando eu começo a olhar e fazer essa mesma análise com essa situação, olha só o que, que eu tenho. Bom, deixei ele em cima no cantinho, ainda é possível visualizar. Eu tenho o deslocamento ainda sendo para lá. Entretanto, a minha força de atrito, ela é para cá. Perceba assim, sem essa força, eu não consigo realizar esse movimento de A até B. Entretanto, essa força aqui que está oposta ao meu movimento, eu percebo que, ao invés de ela estar me ajudando, ela está atrapalhando, certo? Então, por exemplo, quando eu vou calcular esse trabalho aqui, esse trabalho ele vai ser o valor da minha força vezes a minha distância. Nesse caso, a distância de A até B. Tá? Nesse caso aqui, o cálculo vai ser rigorosamente o mesmo. A força de atrito vezes a distância de A até B. Entretanto, nós temos uma diferença gritante aqui que está associada ao sentido do movimento. Então, aqui eu tenho deslocamento e força no mesmo sentido. Aqui eu tenho deslocamento para um sentido e a força de atrito atuando para o outro. Então, sempre que a força e o deslocamento estiverem na mesma direção e sentido, ou seja, se forem paralelas e apontando para o mesmo lado, eu vou ter um trabalho positivo. Sempre que eu tiver, nesse caso aqui, por exemplo, a força e o deslocamento também na mesma direção, os dois são horizontais, porém, para sentidos opostos, tá? Esse meu trabalho vai ser negativo. Então, por exemplo, fazendo uma análise dessa forma aqui, para poder chegar no meu raciocínio, tá perfeito, tá certo? Bom, mas agora vamos continuar pensando nesse mesmo caso, tá? E aí eu vou só redesenhar aqui para você conseguir visualizar. Então aqui eu tenho a minha reta horizontal, aqui eu tenho o meu ponto A, tenho o objetivo de chegar ao ponto B, aqui está a minha caixa, certo? Para eu sair do A e chegar no B, nós já vimos que o meu deslocamento é para lá. Só que agora existem forças aqui que a gente já conhece e que estão atuando. Por exemplo, eu tenho aqui a força gravitacional, a força peso. A minha pergunta é simples. Esquece as forças que eu desenhei lá em cima. Nessa situação que aqui está apresentada, essa força peso ou essa caixa vai sair daqui e vai chegar até lá? Eu espero que você concorde comigo que a resposta é negativa, tá? Porque, por exemplo, se isso aqui provocasse o movimento da caixa do ponto A até o ponto B, nesse momento que você está, por exemplo, aí sentado na frente do seu computador, na frente do seu smartphone, muito provavelmente o que vai acontecer? Você estaria andando, se deslocando numa horizontal na frente aí e não é isso que acontece, tá certo? Então vamos analisar aqui o que eu tenho. Eu tenho um deslocamento para lá, tá?
e eu tenho a força-peso para cá, certo? Nesse caso aqui, eu tenho um deslocamento horizontal e uma força-peso na vertical, ou seja, elas formam 90 graus. Quando elas formam 90 graus entre si, o que acontece? O trabalho realizado aqui é zero. Ou seja, ela nem ajudou e nem atrapalhou o meu movimento. Tá certo? Então, o mesmo vai acontecer quando eu for analisar a força normal, que vai estar atuando aqui. Quem é a minha força normal? A força normal é a força que esse piso, esse solo, esse suporte está fazendo sobre a caixa que está apoiada nela. Então, se eu dou uma olhada aqui, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter o deslocamento para lá, certo? Aqui está o meu deslocamento. Eu vou ter a minha força normal para lá. Novamente, eu vou observar um ângulo de 90 graus, tá? E novamente, eu vou ter um trabalho realizado igual a zero, tá certo? Então, esses detalhes a gente precisa tomar cuidado. Então, olha só, vamos tentar fechar isso. Quando eu tenho a força e o deslocamento acontecendo para o mesmo lado, eu vou ter um trabalho positivo. Ou seja, eu vou ter uma energia sendo injetada no meu sistema. Quando eu tiver o deslocamento para um lado e a força para o outro, significa dizer que essa força ela vai consumir a energia do meu movimento e por isso eu tenho um trabalho negativo. Tá? E quando eu tenho as forças perpendiculares ao movimento, nesse exemplo aqui eu tenho o deslocamento e o peso, o deslocamento e a força normal, nesses dois casos aqui eu tenho o trabalho igual a zero. Você precisa ficar atento porque é importante analisar o desenho, então a minha sugestão para você é, vai lá, faz o desenho, tá? Desenha as forças, desenha o deslocamento, tudo aquilo que você tem que analisar para facilitar a sua vida, tá certo? E um último caso, nesse primeiro momento, vai ser assim, ó. Imagina que eu tenho aqui a minha horizontal, aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, aqui eu tenho a minha caixa, tá? Novamente, eu quero que o meu deslocamento seja de A para B, ok? Só que agora a minha força, ela tá assim, ó. Como é que eu vou trabalhar com essa força? Você vai trabalhar com essa força da seguinte maneira. Eu vou pegar essa força F e vou decompor ela nessa direção X, que eu vou ter aqui uma Fx, e decompor ela na direção Y. Está aqui a minha Fy. Bom, quando eu olho essa situação, tá? Eu vou ter, vamos lembrar que a decomposição vetorial faz com que essa força F seja a soma vetorial do Fx com Fy. Então, se eu trocar o F pelo Fx e pelo Fy, eu tenho rigorosamente a mesma coisa. Então, se eu tenho aqui o meu deslocamento, aqui o meu deslocamento, só que aqui eu vou ter a minha Fy. Aqui eu vou ter a minha Fx. Como é que eu vou calcular esses trabalhos? Bom, então aqui, usando as mesmas considerações feitas anteriormente, como a força e o deslocamento são perpendiculares, uma é horizontal e outra é vertical, esse trabalho vai ser zero. Aqui, como eu tenho os dois na horizontal, pro mesmo lado, esse trabalho vai ser mais Fx vezes D. Só que agora eu preciso me preocupar e calcular quem que é esse Fx, quem que é esse D. Então eu vou pensar assim. Aqui
estava a minha força F, tá? Aqui está o meu Fx. Só vou pegar a figura ali novamente para você visualizar que, opa, essa distância aqui é rigorosamente igual a essa, né? Então quer dizer que aqui eu vou fazer de outra cor, o meu Fy. E aqui eu tenho um ângulo θ. Tá? Então, esse cara aqui, quando eu olho para ele, ele é o meu cateto oposto. Esse cara aqui é o meu cateto adjacente. E esse cara aqui é a minha hipotenusa. Aí nós vamos usar as identidades trigonométricas, né? As funções trigonométricas. Então eu vou ter o quê? Que o seno, deixa eu botar uma cor melhor aqui. O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, o seno de θ vai ser Fy sobre o F. Tá? E aí, então, eu consigo chegar à conclusão de que se eu passo esse cara para cá multiplicando, o meu Fy vai ser igual ao F vezes o seno de θ. A outra relação trigonométrica que eu vou usar é o cosseno de θ. O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ok? Então, quem é o meu cateto adjacente? É o Fx. Então, vai ficar assim. Cosseno de θ é igual ao Fx sobre o F. Passo ele para cá multiplicando. Tá? Então, o meu Fx vai ser F cosseno de θ. Bom, para que a gente fez tudo isso? Porque agora, quando eu coloco esse Fx aqui dentro, tá? Aqui, eu vou chegar na equação geral para a gente poder calcular o trabalho, que nada mais é do que a energia associada a um determinado movimento. Então, o trabalho ele vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Bom, quem é o θ? É o ângulo entre a força e o deslocamento. Certo? O F, força, a gente vai usar Newton. O deslocamento, nós vamos usar metros. E o trabalho, a unidade de medida dele é a mesma de energia, que é o Joule. Certo? Agora, vamos pensar assim. O nosso foco vai ser o cosseno. Então, o cosseno de 0 graus é mais 1. O cosseno de 180 graus é menos 1. E o cosseno de 90 graus é 0. Tá? Todos os outros cossenos de todos os outros ângulos, você tem uma tabela, uma calculadora que você pode obter esses valores, tá certo? Então agora olha só como é que a gente pode reanalisar os nossos movimentos, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou fazer de cor verde para usar essa equação. Então, o meu trabalho vai ser força vezes a distância de A até B, vezes o cosseno de que ângulo? O ângulo que está aqui entre eles é 0 graus. O cosseno de 0 graus é mais 1. Então, vai ficar trabalho igual a mais força vezes a distância de A até B. Exatamente como a gente havia definido. Força está para um lado, deslocamento para o outro. O ângulo daqui até aqui é de 180 graus. Então, quer dizer que aqui o meu trabalho ele vai ser a força
de atrito vezes a distância de A até B vezes o cosseno de 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1. Então, quer dizer que o meu trabalho ele fica força de atrito vezes a distância de A até B vezes o menos 1. Exatamente como a gente havia chegado à conclusão, tá certo? E quando eu paro para olhar aqui, tá? Então, o meu trabalho ele vai ser, por exemplo, da força peso vezes a distância de A até B vezes o cosseno de 90 graus. O cosseno de 90 graus é zero. Qualquer número multiplicado por zero vai dar zero, que é exatamente o que a gente havia concluído, tá certo? Então, quando eu olho aqui, eu tenho lá no slide que eu vou encaminhar para vocês todas essas situações. Então, aqui, força vezes distância, positivo, trabalho motor. Tá? A força, nesse caso, por exemplo, a força de atrito oposta ao movimento, o trabalho é negativo. Tá? Aqui, perpendicular não realiza trabalho igual a zero. Tá? E quando eu tenho uma força que faz um determinado ângulo, aí não tem jeito, eu tenho que usar o cosseno. Então, o nosso trato vai ser, se você desenhou as forças, tá? E conseguiu distinguir quando você vai usar o positivo, quando você vai usar o negativo e quando vai dar zero, sem problemas. Se você usa o cosseno do ângulo para poder chegar nesse menos 1 e nesse mais 1, também está tranquilo. Mas precisas ter ciência daquilo que estás fazendo. Agora, quando a força tiver um determinado ângulo aqui com a horizontal, um ângulo θ, um certo ângulo com o movimento, aí não tem jeito. Aí você vai ter que usar essa equação geral aqui, que é o trabalho igual a força vezes distância vezes o cosseno de θ. Tá certo, pessoal? Então, precisa ficar bem atento quanto a isso. Então, lá no nosso slide, está lá direitinho, lá quem é quem, tá certo? As unidades de medida, força em newtons, deslocamento em metros e o trabalho é em joules. E aqui nós temos, por exemplo, o primeiro exercício que a gente pode pensar em fazer. Então, mantendo uma inclinação de 60 graus com o plano da lixa, uma pessoa arrasta sobre a cabeça de um palito de fósforos, a cabeça de um palito de fósforos, deslocando com velocidade constante por uma distância de 5 centímetros. E ao final desse deslocamento, a pólvora se põe em chamas. Então, aqui está a força, tá? Ele está dizendo que esse ângulo aqui é de 60 graus, então deixa eu só fazer uma captura de tela aqui rapidinho, tá certo? Para a gente poder facilitar aqui a nossa vida, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 60 graus. Então, o que que eu tenho? Eu tenho o movimento para cá, o meu deslocamento, tá? E a força para cá. E aqui está o meu ângulo de 60 graus, tá certo? Então, a pergunta dele é, qual a energia aplicada no acendimento desse? Vamos lembrar que, por definição, trabalho é energia. Então, o que eu vou fazer? Trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno de θ. Então, o trabalho vai ser a força, 2 newtons, tá? O deslocamento, aí nós temos que lembrar que o deslocamento que ele ofereceu foi de 5 centímetros. Opa, mais 5 centímetros eu não posso, preciso passar para metros. Então, 5 centímetros em metros é 0,05 metros, vezes o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus, você vai lá numa calculadora e faz esse ajuste. Então, o cosseno de 60 graus, você vai encontrar 0,5, tá? E aí você vai fazer essa multiplicação. 2 vezes 0,05 vezes 0,5, e você vai encontrar 0,05 joules. Tá certo? Então, essa é a energia que foi usada para promover o acendimento desse palito de fósforos, ok? E aí, resolvemos esse primeiro problema.
O segundo problema, marque a alternativa correta, tá? Então, o trabalho de uma força não depende de um corpo entrar em movimento. Bom, se o trabalho... Deixa eu fazer aqui mais um print aqui da nossa tela aqui, para facilitar a nossa vida, tá? Então, olha só, se o trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, se esse cara é zero, tá? Todo o trabalho vai dar zero. Então, essa primeira afirmativa é falsa, tá? Trabalho é uma grandeza vetorial. Bom, vamos lembrar que ao longo de todas as nossas observações até agora, por exemplo, quando eu desenhei força, estava lá o vetorzinho em cima. Quando eu desenhei deslocamento, estava lá o vetorzinho em cima. Aqui eu peguei o valor da força, o valor do deslocamento. Mas aqui eu não tenho nenhum vetor em cima em nenhum momento dos trabalhos. Então quer dizer que na realidade o trabalho ele não é uma grandeza vetorial. Ele é uma grandeza escalar, tá certo? Então, essa daqui também está errada. Letra C. O trabalho é definido como motor, ou seja, quando injeta energia no sistema, caso a força e o deslocamento tenham o mesmo sentido. Beleza. Então, se a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, eu vou ter um trabalho motor. O trabalho de uma força é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à distância. Se isso fosse verdade, a nossa equação matemática teria que ser algo assim: força sobre distância, ou seja, diretamente proporcional. Se a força aumenta, o trabalho aumenta. Inversamente proporcional, se a distância aumenta, o trabalho diminui. Só que quanto maior for a distância que eu for percorrer por um determinado movimento, mais energia eu estou gastando. Então quer dizer que aqui ela não é inversamente proporcional, ela também é diretamente proporcional, tanto à força quanto ao deslocamento. Quando o trabalho é efetuado pela força peso, depende apenas da trajetória percorrida pelo objeto. Então quer dizer que se eu for suspender um objeto de 3 kg ou de 5 kg, eu vou gastar a mesma energia? Está errado isso. Vamos pensar quando você vai para a academia. Na academia, quanto maior o peso que você for levantar, mais energia você vai gastar para fazer aqueles movimentos. Então, essa também está errada, tá certo? Então, temos que cuidar muito dessas afirmações. Bom, aí aqui ele pede: qual o trabalho realizado por uma força aplicada a um corpo de massa 5 kg, que causa uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado e se desloca por uma distância de 100 metros, perdão, tá? Opa. Então, quando eu vou pensar nessa questão aqui, deixa eu tirar mais um print aqui da tela, tá? Eu tenho que pensar o seguinte: para eu calcular o trabalho, eu preciso conhecer a força e a distância. Bom, a distância está ali, são 100 metros. Ele me disse, mas a força não. Então, com essas outras informações aqui, a massa e a aceleração, eu tenho que dar conta de calcular a força. Bom, semestre passado nós vimos a segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A massa são 5 kg, a aceleração é 1,5 metros por segundo ao quadrado, 5 vezes 1,5 vai dar 7,5 newtons. Agora, com base nessa informação aqui, eu consigo calcular o trabalho. Então, o trabalho vai ser a força, 7,5, vezes a distância, que é 100. Isso me dá um trabalho de 750 joules. E aí nós resolvemos a questão de número 3, tá certo? Bom, e a quarta questão, tá? Uma força de intensidade 30 newtons é aplicada a um bloco formando um ângulo de 30 graus com vetor de deslocamento, tá certo? Então, deixa eu só colocar tudo isso aqui lá para cima, tá certo? Então, eu acho que já é importante você começar a se organizar no resumo. Então, eu tenho um objeto que vai se deslocar, por exemplo, na horizontal. Aqui está o deslocamento, tá?
mas a força está aqui fazendo um ângulo de 30 graus. Essa é a descrição do problema. Qual o trabalho realizado por essa força? Tá? Num deslocamento de 3 metros. Então, esse meu deslocamento aqui é de 3 metros. Esqueci de gravar aqui qual que é o valor da força, perdão. 30 newtons. Tá? E aí ele quer saber o trabalho. Então, o trabalho vai ser força vezes distância vezes cosseno de 30 graus. Então, o trabalho vai ser a força 30, a distância 3. Cosseno de 30 graus, vai lá na calculadora para poder encontrar esse valor. Tá? Então, o cosseno de 30 graus vai valer 0,866. Vamos tentar sempre usar aí 3 casas após a vírgula, né? Para minimizar alguns erros aí. Então, o meu valor total vai ficar o quê? 30 vezes 3 vezes 0,866. Tá? Então, quer dizer que esse meu trabalho vai fechar 77,94 joules. Pessoal, para a aula de hoje era isso, tá? E pegue lá o seu material, comece a se organizar, comece a estudar por ele. Grande abraço para vocês, tchau, tchau.